Vídeo rápido sobre Klabin com código de negociação KLBN3, KLBN4 ou KLBN11 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 2.036% aos sócios contra um retorno de apenas 483% de Bovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$21.300, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Um vídeo bem dinâmico, com apenas uma mensagem principal. Uma das bases da nossa metodologia, uma das bases do Value Investing. A matéria principal desse vídeo é a bonificação de 10% da Klabin, um aumento de capital que é de fato uma excelente notícia para todos os sócios da companhia, e assim que ela foi recebida por grandes instituições, por grandes investidores. Só que o que eu pude observar é que não é dessa maneira que ela foi recebida, a maneira com que isso foi replicado é como se fosse uma má notícia, e infelizmente é isso daqui que acaba sendo disseminado na cabeça do novo investidor. Abre aspas. O problema da bonificação é o efeito colateral. Cresce a base acionária e, consequentemente, diminui os dividendos futuros. Fico com um pé atrás com as empresas que fazem bonificação, porque ela precisa lucrar muito mais para distribuir o mesmo dividendo. E se o dividendo não sobe, o preço da ação pode não subir e perdemos a chance de ganho de capital. Olha só, não entendo muito bem que a Klabin deveria comprar as ações e não dar bonificação. Klabin já tem muito acionista e por isso os dividendos não sobem. Fecha aspas. E aqui a gente percebe que aquele conceito daquilo que mais interessa ao sócio, que é retorno total ao acionista, esse conceito desapareceu, ainda mais que recentemente, nos últimos 5 anos, surgiu o conceito de viver de dividendos, viver de renda e tudo que envolva dividendos. Infelizmente foi disseminado, só que no conceito de remuneração, dividendos é apenas um item de tudo aquilo que traz dinheiro de fato ao sócio. E essa é a intenção principal do vídeo de hoje, é tentar mudar um pouco a perspectiva, e aí por meio de estudo e um comparativo interessante, a gente vai tentar enxergar de uma maneira mais benéfica a parte de bonificação ao acionista. A gente vai acessar o RI da empresa, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Pelo que a gente vê aqui, dia 7 foi a ata, porque a reunião aconteceu no dia 6 de março. Foi proposto um aumento de capital de 1,6 bi, sob emissão de 208 milhões de ações ordinárias e 353 milhões de ações preferenciais. Por que não de units? Pode surgir o questionamento, porque units nem deveriam existir. Units são a junção dessas duas e cada empresa se utiliza de um fator multiplicador para que sejam formadas as ações com final 11. E qual é a razão desse aumento de capital ou qual a razão dessa bonificação? É de 10%. Você tem 561 milhões, quase 562 milhões de novas ações a serem emitidas. Essas ações vão ter um custo atribuído de 2,84. Portanto, esse spread de diferença de custo de aquisição e valor nominal da companhia, ele entra para o seu bolso. Não só isso, o seu custo de aquisição total do seu investimento na empresa, no caso aqui a Klabin, ele também acaba baixando. Para no final, a gente ter aquelas diversas dúvidas que vocês sempre deixam nos comentários, o que são aqueles pequenos valores ou aquelas pequenas quantidades que acabam aparecendo na conta, e aconteceu com muita gente no caso de Itaúsa. Então vejam só, mais uma empresa com excelente retorno histórico que se utiliza rotineiramente de bonificação. Klabin, que coberta por 13 casas ou 13 analistas, tem 7 recomendações para neutra, 4 recomendações para compra e 2 recomendações para venda.
Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, o investidor pega a DRE da empresa, maior histórico possível, e é visível a crescente de receita dela no longo prazo. 1 ou 2 períodos de prejuízo, apenas um ponto de atenção, não é um ponto de alerta, ela é uma empresa cíclica. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem um retorno sobre equity médio de 10%, sendo que atual é muito acima disso. Em 2021, ela atingiu seu retorno máximo. Por isso eu citei nos últimos balanços de 2023 que mesmo essa queda brusca no lucro não representa um mau resultado. Operacionalmente, a companhia ainda está bem. O que ela viveu foi um super ciclo de commodity, tanto ela como Vale como Petrobras, e de lá para cá todas elas apresentam queda de rentabilidade. Queda no lucro, principalmente em empresas cíclicas, nem sempre está ligada a uma piora operacional da companhia. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica baixíssima de apenas 3%, e aqui a gente começa a falar daquilo que eu gostaria de falar, que é o conceito de remuneração total ao acionista. No último vídeo que eu fiz dela, eu explanei minha opinião sobre a companhia, tecendo críticas sobre a dívida e críticas sobre aquilo que vem sendo disseminado no mercado, de que ela é uma excelente pagadora de dividendos. Através de números e fundamentos, eu explico para vocês que ela não é, e de fato ela não é, uma média histórica baixíssima, com diversas lacunas. Só que aqui nós falamos apenas de dividendos, e o que nos interessa é o retorno total, do qual a gente já vai falar no gerenciamento de risco. E dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch. Apenas complementando o que eu acabei de citar, ela tem uma relação de dívida líquida versus EBITDA um pouco puxada, ela pode fazer sim um trabalho melhor, ainda mais agora que o EBITDA dela vem em queda, esse ratio tende cada vez mais a subir, mas por hora ainda apenas um ponto de atenção, nem um ponto alarmante, como em outras empresas cíclicas, como por exemplo CBAV3, é um vídeo que vai vir ao ar essa semana, nós vamos falar de duas empresas cíclicas, a Semin na segunda-feira e CBAV3 na quarta-feira. Então já anotem na agenda de vocês. De extrema importância, se você não faz, faça, de todas as suas investidas, e gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da Klabin, uma empresa cíclica ligada a commodity de celulose. Sim, já fiz um vídeo, inclusive, demonstrando que apesar de um portfólio diversificado que de fato ela tem, a movimentação da celulose ainda é mandatória para a movimentação e resultado da companhia. E ela obtém uma nota 3, é considerada uma boa empresa, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas respectivamente. E como no título do vídeo, é imprescindível que vocês compreendam o conceito de remuneração total ao acionista e deixem de lado um pouco essa mentalidade e essa busca apenas por dividendos. O retorno total ao acionista ele é composto por recompra de ações, bonificações, proventos em forma de dividendos e juros sobre capital próprio e a valorização nominal da companhia. São 5 itens. E quando esse pensamento aqui é disseminado, é espalhado e, pior de tudo, ele é colocado e inserido na cabeça do investidor, principalmente aquele menos experiente, o qual a gente tem que ter um cuidado, isso meio que acaba grudando na cabeça da pessoa. No fim das contas, o resultado tende a não ser satisfatório e essas pessoas acabam até tendo repulsa do mercado de capitais, acabam acreditando que bolsa de valores é cassino, o que não é. Ela apenas requer muito estudo e toda uma estrutura, toda uma estratégia de gerenciamento de risco à diversificação, para que aí sim a gente consiga ter resultado e com muita calma e paciência se tornar livre de fato financeiramente. Aqui eu queria trazer 2 exemplos muito simples. A gente vai falar de Klabin, a gente vai falar de Bradesco e a gente vai falar de Banco do Brasil. Bradesco, que inclusive tem uma reunião importantíssima nessa semana. Eu não sei qual vai ser o resultado da reunião, tenho sim minhas dúvidas
se eles vão realizar essa bonificação. Na realidade, o meu sentimento ele é mais negativo, mas pelo sim e pelo não, a discussão se nós teremos ou não bonificação no Bradesco vai ter um fim nos próximos dias. Voltando aqui para o vídeo, por favor, de hora em diante, parem de olhar para apenas um item e comecem a olhar o retorno total ao acionista, porque é isso que vai te gerar riqueza. Um comparativo muito simples de Banco do Brasil e Bradesco. Banco do Brasil tem um total de 2,8 bilhões de ações disponíveis no mercado. A gente vai vir para a internet, algo que eu não gosto, eu gosto sempre de montar a apresentação. Vou ocultar aqui o Ibovespa para fim comparativo, a gente vai abrir Banco do Brasil e a gente já enxerga que Banco do Brasil, no mesmo período de 20 anos, ofereceu um retorno muito maior, quase 7.000% ao acionista, enquanto a Klabin ofereceu um retorno de 2.000% ao acionista. Isso é apenas de maneira educativa, a comparação dessas duas empresas não tem nada a ver uma com a outra. Só que agora a gente entra em uma muito mais plausível. Ao invés de 2,8 bilhões de ações, nós vamos subir aqui e o Banco Bradesco tem 10,6 bilhões de ações. E aqui vai entrar essa mentalidade que está sendo disseminada de que o Banco do Brasil é melhor do que o Bradesco, porque por Bradesco distribuir o mesmo que o Banco do Brasil, uma base acionária 5 vezes maior, ele teria que lucrar 5 vezes mais. E é daí para pior. Por que daí para pior? Porque as pessoas só olham dividendos. Só que agora eu vou abrir junto com vocês aqui o retorno total do Bradesco, também nos últimos 20 anos. E olha a disparidade. Mesmo com essa queda brutal do Bradesco de 44% nos últimos 5 anos, o Banco do Brasil não chega sequer perto do retorno total ao acionista que o Bradesco ofereceu. Isso porque o Banco do Brasil está no seu melhor momento histórico e ele retornou 7.000%. No melhor momento histórico do Bradesco, ele retornou 24.000%, mais de 3 vezes mais. E o atual ainda é de 13.400%. Quem investiu R$1.000 no Banco do Brasil no período, hoje tem aproximadamente R$70 mil. Quem investiu os mesmos R$1.000 no Bradesco, com um retorno de 13.432%, tem o dobro, tem quase R$140 mil. Por que disso? Porque mesmo com uma base acionária 5 vezes maior, o Bradesco ele recomprou mais, ele bonificou mais e ele se valorizou mais. E é esse tipo de regra, esse tipo de debate, esse tipo de visualização em cima e focada apenas em dividendos, que seria interessante, não só interessante, que seria muito mais inteligente um investidor tivesse hoje em mente. Para finalizar e para facilitar, uma empresa ela pode ter uma base acionária de 1 trilhão de ações. Isso mesmo, trilhão com T. Não interessa se ela vai te pagar 1 centavo sob forma de dividendos de maneira anual. Se ela for uma excelente empresa, ela vai recomprar, ela vai bonificar, ela vai remunerar e ela vai se valorizar no longo prazo. Portanto, base acionária não tem relação alguma com o retorno total ao acionista. Quem deu uma resposta interessante foi um professor que fala sobre fundos imobiliários. Não me recordo o nome dele agora, peço desculpa a ele caso esse vídeo chegue a ele, mas ele é uma pessoa que fala de fundos imobiliários, das quais na metodologia a gente não tem interesse algum aqui. Ele fez um investimento de R$200 mil no Banco Bradesco recentemente, e um dos questionamentos foi essa falácia da base acionária, e a resposta dele foi singular. O que isso tem a ver ao retorno total ao acionista? E esse é o conceito que eu gostaria de trazer para você, não só que está investindo em Klabin, mas a você que investe na Vale, que é uma empresa que faz muita recompra de ações e é uma remuneração que você não enxerga, para você acionista de Itaúsa, para você acionista de Bradesco, de qualquer excelente ativo. Bonificações sempre foram positivas, bonificações são positivas e bonificações continuarão a ser positivas pela eternidade enquanto a gente falar de ações.
Portanto, hoje falamos de Klabin, um vídeo bem rápido e muito oportuno, em um raro momento onde a empresa vai bonificar. Para uma empresa que não remunera tão bem através de proventos, uma bonificação de 10% deveria ser motivo de alegria sim para todos que são sócios da companhia. Deixa no comentário se são sócios ou não, se pretendem ser sócios ou não da companhia. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a bonificação, sobre a quantidade, sobre as frações que muito provavelmente vão pingar na conta de vocês, também deixa no comentário. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e até mesmo pobre, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.